Graça e paz, irmãos. Espero que você esteja bem, que tenha passado uma semana de paz, uma semana na presença do Senhor, sob os cuidados do nosso Deus. Hoje estamos juntos para o encerramento da Escola Bíblica Dominical, pensar um pouco mais na Palavra de Deus, sobre este Deus maravilhoso que tem nos dado sustento, nos tem protegido e tem nos conduzido a cada momento. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. E ali diz o seguinte: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos tem chamado para, a cada dia, vivermos um relacionamento de santidade com Ele. Por esta razão, nesta manhã, baseado no texto de 1 Tessalonicenses 4:7, eu quero falar um pouco sobre esta santidade de Deus, como ela é importante, como ela é essencial e como ela pode nos ajudar a viver a santificação. Destaco que santificação é o processo pelo qual eu vou me aproximando da santidade. Bom, santificação é o processo pelo qual eu vou me aproximando da santidade. A questão é que eu não vou pelas minhas forças, mas Deus me conduz cada vez mais próximo desta santidade. E santidade é o estado natural de Deus. É como Ele é. Ele está em santidade o tempo todo. Então Deus está, através de sua palavra, do cotidiano, das experiências, das minhas relações, me levando num processo de maturidade para que eu possa viver a santidade que Ele tanto nos chama para vivermos. Mas para podermos entender esta santidade, precisamos conhecer Deus na sua forma e compreendê-lo, ou melhor, compreendê-lo não, a palavra certa seria percebê-lo de maneira coerente. Por esta razão, é importante que, em primeiro lugar, você creia que Deus existe. Se você não crê que Ele existe, não tem como nem pensar em santidade. Porque, lembre-se, santidade, o que é? Santificação, o que é? O processo pelo qual eu vou até a santidade, ou alcanço a santidade. Santidade é o estado de ser de Deus. Ele é santo. Ok? Então, para que eu possa experimentar e vivenciar esse processo de santificação, eu preciso, então, conhecer a Deus. Isso é muito importante, isso faz parte da nossa doutrina como crentes em Jesus Cristo, crentes batistas. Os batistas creem que Deus existe. Tanto creem que Deus existe que nós na nossa fé, na Bíblia, na palavra de Deus, encontramos orientação para podermos afirmar: Deus existe. Deus existe para mim com toda certeza. Eu tenho certeza que Ele existe para a sua vida. E é muito importante que você possa ter esta convicção. Veja, as pessoas tentam conhecer a Deus de forma intuitiva, pelos sentimentos, o achar, o que eu penso. O problema é que enganoso é o coração do homem. Não podemos conhecer a Deus através das nossas sensações. Então tem o racional, pastor, pensando, raciocinando, mas é aí que está o problema. Tanto a intuitiva quanto racionalmente partem de pressupostos humanos. É o homem tentando enxergar Deus. Mas Deus é tão perfeito que não consegue ser enxergado como Ele é. Ele precisa se revelar, Ele precisa se mostrar. Nós temos muitas teorias tentando explicar a existência de Deus, como cosmologia, teleologia, ontologia, moral, história. Tudo isso são conceitos teológicos para definir Deus, ou definir a existência, ou explicar como Deus existe. Alguns se baseiam na causa e efeito. Se tal coisa acontecer, é porque Deus existe. Ou pela realidade de propósito, ou ordem. Se tudo estiver acontecendo
na ordem certinha, é porque ali tem alguma coisa atrás, muito poderosa, organizando tudo, e assim para frente. Porém, tudo isso passa pelo pensamento do homem, o homem interpretando. E como somos pecadores, somos falhos. Isso é tão verdade que existem aqueles que não conseguem perceber Deus, entender e explicar, então eles entram no que nós chamamos daqueles grupos dos ateus, não é? Aqueles que não existe Deus, esse negócio é invenção e tudo mais, ou materialista. Às vezes ele fala assim, ó, só vou acreditar em Deus se eu ver um milagre acontecendo aqui na minha frente. Ou os panteístas que dizem assim, não existe um Deus pessoal, existem deuses. E que eles, ou um Deus que está nas coisas, na árvore, no chão, no rato, no mosquito e tudo mais. Deus não é tudo. Né? E o agnóstico, que é aquela pessoa que diz que por causa da dificuldade do homem de entender e explicar essas coisas, ele não consegue conhecer a Deus. Mas, infelizmente, estas são respostas que nos deixam com dificuldade para poder compartilhar com as pessoas sobre quem é Deus e como eu posso, na minha vida, ter um relacionamento de santidade com Ele. Bem, a Bíblia nos ensina que Deus é um Espírito. Deus é Espírito, é perfeito, Ele é fonte, Ele é sustento, para o fim de todas as coisas. Quer dizer, Ele é tanto aquele que criou as coisas, como também aquele que participa da criação. E Ele nos compartilha dos seus ensinamentos, principalmente na sua palavra. Quando nós pensamos, tá bom, quando nós pensamos em Deus, a natureza de Deus, Deus é esse ser maravilhoso, infinito, que sustenta tudo, que é a fonte de tudo, mas Ele tem atributos, que são as suas qualidades, que Ele revela para nós. Por exemplo, Ele tem os atributos naturais, espiritualidade, independência, personalidade, imutabilidade, eternidade, onipresença, onisciência, onipotência e também unidade. São qualidades dele. A gente vê isso muito nos estudos bíblicos, mas nós não vamos trabalhar sobre isso. Deus tem suas características naturais e que, por mais que eu explique, não chegarei perto daquilo que Ele é, quem Ele é. Pois bem, existem os atributos naturais que eu falei, essas características, mas existem os atributos morais, que são as qualidades, como Ele trata a sua criação, como Ele nos trata. E estes são 4, santidade, justiça, bondade e verdade. Bem, nós vamos falar de santidade, que é a forma como Deus trata a sua criação. É como Deus me trata. E aqui, no texto que acabei de ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, Deus nos chama. Olha como Ele me trata, como Ele lhe trata. Ele não está lhe tratando mais como uma pessoa que é criada, olha, você tem que crescer e multiplicar agora. Não. Ele diz, eu não quero que você se corrompa, eu quero que você busque a santificação. E este buscar a santificação é uma realidade que nós precisamos viver para conhecê-lo. Por que razão isso? Porque lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, nós vemos que Ele exige isso de nós, Ele nos chama para podermos viver a santificação, porque Ele é santo. Olha o que diz o verso 16 de 1 Pedro 1. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Deus espera de mim, de você, santidade em cada ato e em cada atitude. Santidade nos atos. É aquilo que eu falei, santidade é o estado de ser santo. É um atributo moral e Deus é moralmente perfeito. E como Ele é perfeito, Ele não vai pedir para mim, nem para você, algo que seja abaixo daquilo que Ele é.
Por isso que quando falamos em santidade em todos os ambientes, em todas as circunstâncias. Santidade na maneira de se comportar, santidade na maneira como se relacionar com outras pessoas, santidade na maneira como eu me apresento na presença de Deus em qualquer lugar. Santidade não é apenas ser honesto, santidade é essa capacidade em que eu separo a minha vida para que ela se pareça com o Senhor. Então, se eu tenho uma profissão, uma vestimenta, um relacionamento que não me leva a um relacionamento santo com Deus, eu preciso imediatamente descartar isto. Ai, pastor, mas eu me relaciono com uma pessoa, eu sou casado ou casada com fulano de tal. Aí entra uma orientação do apóstolo Paulo falando de que no que depender de vós, não se afaste, ao contrário, porque pelo seu comportamento você vai santificar aquele cônjuge. Mas não significa que é simplesmente estar morando na mesma casa. Você precisa se manter em busca da santidade através de comportamento, através de palavras, através de atitudes, de vestimentas, de aparência, para que possa influenciar a vida do outro. Não é ficar com o outro paradinho lá fazendo o que ele ou o que ela faz. É você buscando um relacionamento íntimo com Deus, de tal maneira que aquela pessoa com quem você convive possa ver a presença de Deus na sua atitude. Então, se meu trabalho, se a minha profissão, se a minha vestimenta, se a minha linguagem não é uma linguagem que leva a pessoa a pensar e buscar a Deus, eu tenho que imediatamente mudar de atitude. Eu me lembro alguns anos atrás, muitos anos atrás, no início do meu ministério, um jovem chegou para mim perguntando: pastor, ore por mim que eu estou procurando emprego. E começamos a orar. Alguns dias depois ele veio falar no gabinete comigo e falou: pastor, eu não sei se é uma bênção. Eu falei assim: o que foi? Eu recebi uma proposta de emprego. Eu falei assim: nossa, que bom, que uma bênção. Não é? É que a empresa é empresa de bebida, de bebidas alcoólicas. Eu vou ser um motorista, vou levar a carga. E eu preciso do emprego, estou desempregado já há um tempo. E aí eu perguntei a ele: como que você está se sentindo neste possível emprego e seu relacionamento com Deus? Aí ele olhou para mim: vou ser sincero, pastor, eu estou com medo, porque eu preciso do emprego, mas eu não acho que seja a melhor escolha para mim. Como que eu posso, resgatado do amor de Jesus, pelo amor de Jesus, com uma vida bem perturbada que o Senhor conhece, eu estar agora alimentando outros para poder eles ficar no vício? Eu não estou tranquilo. E ali eu falei com ele: meu irmão, vamos orar. Se você tem sentido isso no seu coração e você não está em paz, você tem que sentar com a sua esposa, orar e vamos juntos. Deus há de mostrar o melhor caminho. E aí ele, poucas horas depois, ele me ligou: pastor, eu tomei a decisão, eu não vou aceitar esse emprego. E falei: então vamos orar para que Deus mostre outro caminho. E a grande bênção é que um dia depois, eu acho que 2 dias depois, ele me ligou. Falei: pastor, o que houve? Quero contar um milagre. O que foi que aconteceu? Eu recebi uma proposta de emprego. É mesmo? E aonde? Aí ele falou assim: uma empresa de transportes de carga, de material de construção, aqui dentro da cidade. Eu vou poder sair de manhã, o caminhão fica comigo, eu vou almoçar em casa, volto para casa e vou ficar naquela outra empresa. Além de ter que carregar uma carga que ia me trazer muita tristeza,
eu ia ter um horário muito pior, ia chegar muito tarde, não ia ter fim de semana tranquilo. E Deus me deu esse presente. E ele disse, se eu tivesse aceitado aquele trabalho, hoje eu não estaria aqui agradecendo a Deus porque ele continua fiel. Aquele homem, pai de família, precisava de um emprego, de um sustento. E lhe ofereceram algo que em seu coração e comunhão com Deus ia trazer muita tristeza. Mas ele estava pensando no sustento. Mas ele decidiu confiar em Deus. Ele decidiu se santificar. Ele decidiu não se contaminar por aquele tipo de escolha. E Deus o honrou de tal maneira que ele pôde ter um emprego que trouxesse alimento para sua casa e felicidade ao coração dele. Deus nos chama para a santificação porque Ele é santo. E se queremos realmente viver isto, precisamos a cada instante, a cada momento, fazer escolhas nos nossos namoros, nos nossos passeios, na roupa que a gente veste, na comida que a gente come, no relacionamento, nas amizades, nos estudos. Deixar muito claro que aquilo que eu estou fazendo é para a honra e para a glória de Deus. É importante entendermos que a santidade de Deus tem algumas implicações práticas. A primeira delas é padrão moral que afere a moralidade. O que quer dizer isso? Se queremos realmente viver uma vida de santificação, o nosso padrão para chegar a esta santificação não é o que achamos, o que queremos, o que gostamos, mas Deus é o nosso padrão. Por isso que eu comecei falando sobre Deus existe. Deus precisa ser real na sua vida. E ele precisa ser reconhecido como santo. Sendo santo em sua vida, e ele quer que você se santifique, significa que ele é o seu padrão moral. Você não pode usar as suas necessidades pessoais como padrão. Você não pode usar a honestidade de uma pessoa boa como padrão. O seu padrão é Deus. Ele que nos convida a estarmos a cada dia mais tendo intimidade com Ele. Quando você abre a palavra de Deus no livro de Colossenses capítulo 3, verso 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, olha aí, atitude afetuosa. Misericórdia significa dê a chance para o outro. Bondade quer dizer faça com que o outro veja o que de bom Deus tem feito. Humildade, mansidão e longanimidade. São características dessa santidade, que são construídas no nosso dia a dia. O nosso padrão é Deus e é Ele que age assim conosco. Por isso devemos agir assim na presença dEle. Em segundo lugar, outra implicação prática da santidade na minha vida e na sua vida, que Deus é o alvo para sua vida. Veja, quando eu falei padrão, quando você age, você tem um modelo. Tudo aquilo que você faz, então, precisa ser para Ele. Ele é o alvo para que você possa praticar a santidade. Você não pratica a santidade para ter uma vida melhor. Você pratica a santidade para que Deus seja honrado com sua vida. É um ato de confiança, é um ato de dependência, como nós encontramos ali em Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se queremos experimentar da presença de Deus, cada dia, cada momento, precisamos desejar ser santos.
E desejar ser santos é permitir que a santidade de Deus me influencie. Ele é o meu padrão, ele é o meu alvo. Quando eu tenho isso em mente, quando eu tenho isso nas minhas atitudes, na hora que eu chego no espelho, a primeira pergunta é: eu estou fazendo com que as pessoas olhem para Deus com esta roupa ou prestem atenção em mim? Quando eu estou no meu trabalho, fazendo o meu serviço, eu quero que as pessoas vejam como Deus é bondoso para comigo e que Ele pode ser bondoso para com eles, ou eu quero mostrar para as pessoas que eu sou melhor do que os outros, como eu sou capaz? Quando eu estou em alguma atividade, eu faço essa atividade, seja dentro da igreja ou fora, de tal maneira que Deus é o modelo da minha vida e que Ele está me vendo ali e feliz porque eu estou fazendo tudo para que Ele seja honrado e as pessoas estão olhando para Deus e não para mim. Já parou para pensar nisso? Santidade é o objetivo de vida, deve ser o objetivo de vida de todo crente. E pela ação de santificação, isto é, Deus vai me santificando a cada dia, eu vou me aproximando cada vez mais dele. Permita-se, meu irmão, viver esta santidade maravilhosa. Esta é a base uma das bases de nossa fé. É o que cremos. Santidade para servir a Deus. Santidade para ver Deus. Santidade para mostrar o amor de Deus. Que Deus possa te abençoar neste dia. E que você, através de suas atitudes, sejam elas quais forem, você esteja caminhando no processo de santificação para chegarmos diante da santidade de Deus e adorá-lo porque Ele é santo. Deus te abençoe. Um excelente domingo. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez lhe agradeço a bênção de estar aqui, de ter estudado a sua palavra e aprendido um pouco mais sobre quem o Senhor é e como tu és santo. Obrigado, Pai amado, por tua bondade. Obrigado por poder compartilhar sua palavra e que ela possa falar ao coração dos teus filhos, trazendo crescimento e despertamento para fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Até a noite, se Deus assim permitir.